Jó foi um homem de grande riqueza que viveu na terra de Uz, uma região cuja localização exata permanece incerta, embora muitos estudiosos sugiram que Uz provavelmente ficava a leste de Judá, talvez nas proximidades do deserto. Era um lugar fértil, adequado para a criação de gado e agricultura. Jó 1, 13 e 14. A Bíblia nos conta que Jó era conhecido por sua integridade, retidão e profundo temor a Deus. Isso é evidenciado pelo fato de que ele se afastava do mal. Jó 1, 1. Até mesmo Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e íntegro de sua geração. Inicialmente, Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. No entanto, ao longo de sua vida, ele se tornou pai de um total de 20 filhos. A tragédia o atingiu quando seus primeiros 10 filhos perderam a vida durante um período de intenso sofrimento, ao qual Jó foi submetido. Porém, mais tarde, Deus lhe concedeu a graça de ter outros 10 filhos. Jó era casado. Embora a Bíblia não revele o nome de sua esposa, parece que a família de Jó era muito unida, pois seus filhos costumavam visitar uns aos outros em suas casas e celebravam festas em conjunto. Jó 1:4. Como pai dedicado, Jó se preocupava profundamente com o bem-estar de seus filhos. Ele constantemente buscava a Deus nas primeiras horas da manhã, oferecendo orações e consagrando seus filhos ao Senhor. Além disso, ele fazia sacrifícios em nome deles, demonstrando sua devoção e cuidado pela sua família. Jó 1:5. Você já se perguntou em que época a história de Jó aconteceu? Bem, responder a essa pergunta não é tão fácil, pois não temos informações definitivas sobre quem escreveu o livro que leva o nome de Jó e a data exata em que foi escrito. Entretanto, encontramos uma menção a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde ele é mencionado juntamente com figuras como Daniel e Noé. Uma questão intrigante é se o Daniel mencionado por Ezequiel é o profeta Daniel que conhecemos, ou se poderia ser um rei heróico mencionado em um texto ugarítico que viveu em um período muito distante. Se essa segunda opção for a correta, então Jó teria vivido em uma época tão antiga quanto esses outros 2 personagens. A teoria mais aceita é que Jó tenha vivido durante a chamada Era Patriarcal. Alguns detalhes de sua história sugerem isso, como o fato de ter vivido por cerca de 2 séculos, Jó 42:16, e seu papel semelhante ao de Abraão como sacerdote de sua família, Jó 1:5, Gênesis 15, 9 e 10. Isso nos leva a crer que Jó era uma figura significativa em uma época ancestral da história. Jó desfrutava de uma vida de grande opulência e prestígio social. Há antigas histórias que sugerem que ele poderia ter sido um líder importante, talvez até um rei, mas não há evidências sólidas para apoiar essa ideia, e é melhor descartá-la. Além disso, se ele fosse de fato um rei, a narrativa bíblica teria nos informado claramente, uma vez que o texto detalhou sua vasta riqueza. A Bíblia nos conta que Jó possuía uma incrível quantidade de bens: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Naquela época, esse rebanho impressionante representava uma fortuna inigualável. Para administrar todas essas propriedades, Jó tinha uma equipe numerosa de servos trabalhando para ele. Somando tudo, Jó era considerado o homem mais rico do Oriente, conforme registra Jó 1:3 na Bíblia. De acordo com o relato bíblico, em um certo dia ocorreu uma reunião nas alturas celestiais, e os anjos, frequentemente referidos como filhos de Deus na Bíblia, se apresentaram diante do Senhor. Uma maneira comum de entender essa expressão é pensar nesses seres como os anjos celestiais. No entanto, entre esses seres celestiais, também estava Satanás, que havia circulado pela terra e explorado seus cantos e recantos. Jó 1:7. Nesse momento, Deus iniciou a conversa sobre Jó, chamando a atenção para ele. É importante notar que foi Deus quem trouxe Jó à discussão, não Satanás. Isso significa que não foi Satanás que escolheu Jó como alvo de um teste de sofrimento, mas sim uma decisão de Deus. Depois de testemunhar a retidão de Jó, Satanás sugeriu que a fidelidade de Jó estava vinculada às bênçãos que ele recebia de Deus e à riqueza que possuía. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser alguém motivado pelo interesse próprio, insinuando que sua fidelidade estava condicionada às bênçãos materiais que Deus lhe havia concedido. Ele argumentava que, se tudo fosse tirado de Jó, ele certamente blasfemaria contra Deus. Então Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma restrição crucial. Ele não poderia tirar a vida de Jó, Jó 1:12,
Com a permissão divina, Jó enfrentou uma série de terríveis provações. Ele perdeu todos os seus rebanhos e seus servos foram mortos por inimigos. Jó 1, 13 ao 17. Para tornar as coisas ainda piores, seus filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho quando um vento furioso derrubou a casa sobre eles, levando à morte de todos. Diante de tamanho sofrimento e perda, Jó expressou sua dor de uma forma profunda e emocional. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se prostrou na terra. Foi nesse momento que Jó proferiu as palavras famosas: "No eu saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mais uma vez, os filhos de Deus se reuniram diante do Senhor, e no meio deles estava Satanás. Novamente, o Senhor dirigiu sua atenção a Jó e questionou Satanás sobre ele. Desta vez, Satanás respondeu que Jó ainda não tinha proferido palavras desrespeitosas a Deus, pois sua saúde estava intacta. Assim, Deus permitiu que Satanás afetasse a saúde de Jó, com a condição de que não tirasse sua vida. Jó 2, 1 ao 6. A partir desse momento, Jó foi atingido por uma terrível enfermidade. O tipo exato dessa doença é incerto, pois a descrição de seus sintomas está inserida em um contexto poético, tornando difícil a identificação precisa. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser elefantíase, eritema ou varíola, mas a verdadeira natureza da doença permanece um mistério. No entanto, sabemos que as aflições de Jó eram intensas, pois a Bíblia nos relata que ele estava coberto de feridas malignas da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó 2, 7. É importante notar que essa descrição pode representar apenas um estágio da enfermidade, pois a situação de Jó era tão dolorosa que ele chegou a usar cacos de cerâmica para aliviar o desconforto cutâneo. Ao testemunhar a profunda aflição do seu marido, a esposa de Jó tentou aconselhá-lo a antecipar o desfecho inevitável de seu sofrimento e a expressar sua raiva a Deus. É claro que ela não tinha conhecimento de que a vida de Jó estava sob a proteção divina e, consequentemente, compartilhava a visão comum de que o que ele enfrentava era um castigo divino. A resposta de Jó à sua esposa foi que ela estava falando de maneira insensata. O termo hebraico, que foi traduzido como insensata, carrega o significado de deslealdade e apostasia. Em outras palavras, Jó estava lhe dizendo que ela estava agindo como alguém desleal diante de um Deus, que assim como concedeu a eles bênçãos, também poderia permitir temporais de adversidade, sem que isso fosse injusto. De acordo com o relato bíblico, Jó recebeu a visita de 3 companheiros, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes homens eram igualmente sábios e abastados, compartilhando uma posição social similar à de Jó. Eles se dirigiram até Jó com o objetivo de confortá-lo e apoiá-lo durante um momento de profunda aflição. A situação de Jó era tão complexa que, à distância, seus amigos mal o reconheceram. Ao se aproximarem, uma onda de compaixão tomou conta deles, levando-os a derramar lágrimas e rasgar suas próprias vestes em um gesto de lamento. Jogaram pó sobre as próprias cabeças, um símbolo de pesar e sofrimento. Sem trocar sequer uma palavra, permaneceram ao lado de Jó por 7 longos dias e noites. Tamanho era o seu sofrimento compartilhado. Após esse período de silêncio, Jó finalmente quebrou o mutismo. Jó 3. E uma extensa e formal discussão teve início entre ele e seus amigos. A partir desse diálogo, fica evidente que os amigos de Jó começaram a desenvolver uma série de argumentos baseados em relações de causa e efeito, essencialmente apontando Jó como o responsável por todo o seu sofrimento. Em resumo, os amigos de Jó lançaram acusações graves contra ele, rotulando-o como adúltero, ladrão, alguém desprovido de hospitalidade e até mesmo insano. Por fim, eles o aconselharam a se arrepender. Nas palavras desses amigos, percebemos a insuficiência da sabedoria humana. Jó capítulo 4 e capítulo 31. Após as acusações feitas pelos amigos de Jó e sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú, um nome comum entre os hebreus, chamou a atenção para o aspecto disciplinador do sofrimento. Jó capítulo 32 ao 37. Ele argumentou que o ser humano não pode compreender completamente os desígnios de Deus. Após a intensa discussão de Jó com seus amigos, algo extraordinário aconteceu. O próprio Deus, envolto em um redemoinho, dirigiu-se a Jó. Surpreendentemente, Deus não respondeu às perguntas que Jó havia feito durante seu debate com seus amigos. Em vez disso, Deus escolheu um caminho diferente, fazendo a Jó uma série de 70 perguntas retóricas.
Essas perguntas revelaram a imensa sabedoria e supremacia de Deus, deixando Jó ciente de sua própria ignorância. Foi nesse momento que Jó teve uma compreensão profunda. Ele percebeu que a chave estava em confiar plenamente em Deus, pois Deus é onipotente, e nada pode impedir a realização de seus planos. Jó 42, 2. Deus é o soberano que governa todo o universo, e ele não precisa de conselhos de ninguém. Tudo o que acontece no mundo está sob o domínio de sua vontade suprema. Além disso, Deus repreendeu os 3 amigos de Jó, apontando que suas palavras e ações durante o debate estavam longe de serem sábias. Deus os advertiu sobre a insensatez de suas ações e palavras. Como parte de sua correção, o Senhor ordenou que eles fossem até Jó e oferecessem sacrifícios como expiação por seus erros. Deus também declarou que, por meio da intercessão de Jó em oração, eles seriam poupados do castigo merecido por sua imprudência. Jó 42, 7-9. A Bíblia narra uma história fascinante sobre a vida de Jó e como ele experimentou uma incrível reviravolta em sua sorte quando ele intercedeu por seus amigos diante do Senhor. Segundo as Escrituras, após suas orações, Deus recompensou Jó abundantemente, restituindo-lhe o dobro de tudo o que ele havia perdido anteriormente. Consequentemente, Jó se tornou um homem extremamente próspero, possuindo 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Além de sua riqueza material, Jó também foi abençoado com uma família maior do que antes. Ele teve a alegria de ver nascer mais 10 filhos, entre os quais 7 eram homens e 3 eram mulheres. As filhas de Jó, Gemima, Quesia e Queren-Apuque, eram conhecidas por sua notável beleza e eram consideradas as mulheres mais encantadoras de toda a região do Oriente. A história de Jó não termina por aí. Após todos os desafios e provações que ele enfrentou, ele viveu uma vida longa e plena, alcançando a respeitável idade de 140 anos. Durante esse tempo, ele testemunhou até a 4ª geração de sua descendência, conforme registrado no livro de Jó, capítulo 42, versículo 16. É notável como Deus abençoou Jó ao longo de sua vida, recompensando-o por sua fidelidade e paciência. A história de Jó é uma inspiração para todos nós, e o apóstolo Tiago, em sua epístola, destacou Jó como um exemplo de perseverança diante das adversidades que enfrentou. Tiago 5:11. Ela nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus, independentemente dos desafios que possamos enfrentar em nossas próprias vidas. A história de Jó, que podemos encontrar no livro de Jó da Bíblia, é uma narrativa que nos faz pensar profundamente sobre nossa vida espiritual, nossa fé e como enfrentamos os momentos difíceis. Jó é retratado como um homem bom e honesto, que tem tudo o que precisa: saúde, dinheiro e uma família amorosa. Mas sua vida dá uma guinada quando ele passa por uma série de tragédias devastadoras. Primeiro, Jó perde suas coisas materiais, como sua fortuna e seus rebanhos. Depois, ele passa por perdas pessoais terríveis, como a morte de seus filhos. Além disso, ele fica gravemente doente e sofre muito. Mesmo enfrentando tudo isso, Jó não perde a fé em Deus e continua acreditando nele. Nessa história, Jó nos mostra a importância de manter a fé e ser resiliente quando passamos por momentos difíceis em nossa vida espiritual, especialmente quando enfrentamos adversidades. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que nos fazem questionar nossa fé, ou até mesmo a existência de Deus. No entanto, Jó nos ensina que a fé verdadeira vai além de posses materiais ou prosperidade, e se baseia em um relacionamento profundo com Deus, independentemente das circunstâncias. Outro ponto importante na história de Jó é o questionamento sobre o sofrimento humano e o motivo pelo qual sofremos. Jó incessantemente busca entender por que um homem justo está passando por tantas dificuldades. Isso nos faz refletir sobre nossos próprios momentos difíceis. Às vezes não conseguimos compreender por que enfrentamos desafios. Mas a história de Jó nos lembra que não estamos sozinhos em nossa busca por respostas e que Deus está presente mesmo nas situações mais sombrias. Além disso, a história de Jó também destaca a importância da humildade espiritual. Quando Jó finalmente recebe uma resposta de Deus, essa resposta não é uma explicação detalhada para seu sofrimento, mas sim um lembrete da grandeza e sabedoria de Deus. Isso nos ensina que, em nossa vida espiritual, é fundamental ser humilde diante de Deus. Nem sempre conseguimos entender os planos de Deus,
mas podemos confiar em sua sabedoria e supremacia. Em resumo, a história de Jó nos convida a refletir sobre nossa própria vida espiritual, nossa fé, como enfrentamos o sofrimento e nossa humildade diante de Deus. Ela nos lembra que a verdadeira fé é testada em momentos difíceis, que podemos buscar respostas para nossas perguntas, mas também precisamos confiar na sabedoria divina e que a humildade desempenha um papel fundamental em nossa jornada espiritual. Essas são lições intemporais que continuam a ser relevantes em nossas vidas hoje. A história de Jó mostra as consequências da batalha espiritual que está ocorrendo neste exato momento. Você sabia que esta batalha existe? Por mais que não estejamos enxergando e que ela afeta a sua vida como um todo, para saber mais basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui e Deus abençoe.